PCC, primeiro comando da capital, é o primeiro cartel do tráfico do Brasil. É a primeira organização criminosa brasileira que domina todo o ciclo de produção da cocaína, do plantio da coca nos países vizinhos até a exportação. Antes do Marcola, o PCC arcava com os custos da burocracia, da gestão do PCC, cobrando mensalidades, muitas vezes extorquindo familiares. Havia muita reclamação. Quando o Marcola assume, ele percebe, e o grupo do Marcola percebem que o tráfico de drogas pode ser a principal fonte de receita para sustentar essa máquina burocrática do PCC, de agência reguladora do mercado criminal, né? O Marcola é um assaltante de banco, né? A origem dele é assaltante de banco. O GG já era um traficante de origem, né? Rogério Jeremias. Ambos são muito inteligentes e a partir do momento que eles assumem o PCC em 2002, quando o Geleião é escanteado, outros são assassinados da cúpula, Marcola assume e lá sim o PCC cresce. Então de sindicato do crime ele se transforma numa facção. E um cartel é uma expansão da facção, é uma organização que domina todo o ciclo de produção do crime que ela atua, no caso do tráfico. O PCC virou um cartel e o mundo do crime nunca mais foi o mesmo depois disso. Virar um cartel é como entrar na primeira divisão do crime. É ver o Marcola entrar em campo no mesmo jogo que o Pablo Escobar e o El Chapo jogavam. É um nível de organização, é um nível de poder sem precedentes na história do Brasil. Mas, obviamente, chegar nesse ponto não foi fácil e teve muito obstáculo. Nesse episódio da série, a gente vai tentar entender como tudo isso aconteceu. Pensando na cocaína, ela parte da região do Chapare, na Bolívia. É de lá que a maior parte da cocaína é consumida no Brasil. Uma região de selva boliviana e lá se cultiva uma variedade da folha da coca. Ela é mais dura e não é tão aveludada, então os bolivianos não gostam muito de mascar essa folha porque ela agride um pouco mais a boca. Você masca, ela queima. Isso fez com que a produção de cocaína deles se tornasse cada vez mais rentável, cada vez mais uma produtividade muito alta. Qual era o objetivo deles? O objetivo deles era, os bolivianos, acessar os portos brasileiros, porque o mercado boliviano é o mercado europeu e norte-africano. Os bolivianos têm a cocaína que o mundo inteiro quer cheirar, mas isso não adianta nada se eles não conseguem levar essa droga até os consumidores. Então eles fizeram um acordo com o PCC, onde o PCC garantia o transporte dessa droga e os bolivianos garantiam que não iam vender isso para mais ninguém. Hoje o Porto de Santos é dominado pelo PCC, a própria Polícia Federal afirma isso categoricamente. Até 2014, aproximadamente, o PCC ele se preocupava em trazer a cocaína do Paraguai e Bolívia, mas para consumo nos grandes centros, né? Sobretudo São Paulo, capital, e também a venda para organizações criminosas do Rio de Janeiro. Naquele ano, a Operação Overcia da Polícia Federal detecta as primeiras remessas de cocaína do PCC para a máfia italiana, a 'Ndrangheta, e também para Veracruz, no México, uma área de atuação do cartel Los Zetas. São os primeiros testes do PCC para exportar cocaína e o início de um domínio do PCC sobre o Porto de Santos. O PCC conseguiu dominar a produção de cocaína e o Porto de Santos. Até aí tudo parecia perfeito para estabelecer a rota da droga da Bolívia até a Europa. Só que ainda tinha um obstáculo muito difícil a ser superado.
é a questão geográfica. Primeiro que as fronteiras da Bolívia com o Brasil são extremamente difíceis, você não tem transporte, não tem estrada. Então o transporte era feito por aviões ou helicópteros e até hoje você tem transporte dessa maneira. A produção de cocaína era tão grande que os aviões já não davam mais conta de transportar. E aí não teve outro jeito, a maior parte da produção ia ter que vir por terra mesmo, pelas estradas. Como é que eles podiam transferir a droga para chegar no Brasil? É através do Paraguai. Quem primeiro entra nessa região de Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, é o Comando Vermelho pelo Fernandinho Beiramar. Isso a gente está falando em fim dos anos 90 ainda. Depois ele é preso, enfim, ele perde poder e o PCC passa a colocar mais integrantes naquela área de fronteira e passa a tentar dominar aquela região. Essa foi a única movimentação difícil que eles tiveram que fazer. Porque o Paraguai também tinha suas lideranças criminosas. Uma era apontada como sendo Jarvis Pavão, a outra como sendo Jorge Rafad, que era conhecido como o rei da fronteira. Ele era brasileiro de ascendência libanesa. Certo. Ele começou como contrabandista de café, atuou no contrabando de arma, depois migrou para o tráfico nos anos 90, ele já era um traficante muito conhecido naquela região e dominava aquela região. Ele permitia que outras quadrilhas traficassem, mas com autorização dele. E o PCC não queria isso, o PCC queria de fato dominar aquela região porque é uma região ultra sensível para o comércio de cocaína no Brasil. E o acordo dos bolivianos com o PCC dava ao PCC o monopólio do comércio da cocaína, ou seja, a cocaína boliviana não poderia ser vendida para ninguém, exceto para o PCC. E o Rafad não quis aceitar isso. Na calada da noite em Pedro Juan Caballero, Jorge Rafatumani, ele sai da empresa dele escoltado. Em um cruzamento de Pedro Juan, ele ultrapassa o segurança dele que vinha numa caminhonete à frente, ele com uma Hammer blindada, vem a Toyota comandada pelo PCC, cruza com a caminhonete do Jorge Rafá e da janela dezenas, porque a blindagem da Hammer não é suficiente para segurar uma bala de uma .50 que é mais ou menos desse comprimento, né? E com a morte do Rafad, eles solidificam a rota e se tornam, a partir daí, efetivamente um cartel. O braço do Ministério Público Paulista que cuida do PCC, o GAECO já defende essa ideia de que o PCC é um cartel. A Polícia Federal também. Há indícios muito fortes, inclusive de comunicação do PCC com organizações criminosas da Europa. Alguns clãs da Sérvia, o clã Sarite, que é um clã que surgiu da guerra da Bósnia lá atrás e que depois migrou para o crime comum, tem uma parceria entre o PCC e o clã Sarite para exportar cocaína, né? A 'Ndrangheta, que trabalha muito com o tráfico de cocaína, que é no sul da Itália. Senz'altro esistono molte evidenze di una relazione tra la 'Ndrangheta calabrese, che opera ormai sullo scenario mondiale, quale elemento di collegamento rispetto ai narcotrafficanti del Sud America, perché molte spedizioni via mare di cocaina partono proprio dai porti brasiliani, in particolare dal porto di Recife, dal porto di Santos, molte navi che compiono un percorso definito per i container, poi spesso sbarcano a Gioia Tauro, che è uno dei più grandi porti del Mediterraneo, che è sostanzialmente controllato dalla 'Ndrangheta. Eu acho que o PCC caminha para sofisticar mais os seus negócios, para investir mais em um setor que o PCC ainda é pobre como organização criminosa, que é a lavagem de dinheiro. O PCC hoje é uma autêntica organização criminosa, né? E a lavagem de dinheiro do PCC ela é embrionária, né? Mas isso tende a acabar. É que os presos da Lava Jato, por exemplo,
aqueles operadores de crimes financeiros, esses presos já estão sendo condenados em segunda instância. Isso quer dizer o quê, né? Daqui a pouco eles já vão se tornar réus comuns, ainda que portadores de diploma universitário, eles vão parar nas principais penitenciárias desse país. Inevitavelmente, esse pessoal vai ter contato com criminosos comuns, como o PCC, por exemplo, Comando Vermelho e outros. Eu acho que falta isso ao PCC para se tornar uma organização mafiosa. Eu não vejo assim que o PCC possa virar uma máfia italiana. Eu acho que, claro, se misturar com os doleiros, com os operadores do dinheiro da Lava Jato, vai dar um upgrade enorme, né? Mas eu acho que a nossa máfia italiana são as milícias. O traficante da quebrada, ele é o nosso bode expiatório. As pessoas têm medo do traficante, não apenas em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Você imagina um vereador ou um deputado estadual ou federal defendendo a proposta de um grupo de tráfico? Não existe essa possibilidade. Então, essa capacidade de entrar nas instituições do Estado e de ganhar poder político, eles não têm. Quem tem são os policiais. E criando um novo modelo de negócio, alugando espaços para venda de drogas, vendendo gatunete, agindo no transporte coletivo e infiltrada no Estado, elegendo pessoas, elegendo bancadas enormes. As milícias, elas vendem a ideia da ordem, que é o que muita gente quer em qualquer lugar. Então me preocupa muito mais as milícias do que o PCC. Nós temos aí muitas operações para serem deflagradas, todas mirando a descapitalização patrimonial, a lavagem de dinheiro e o sequestro de bens do crime organizado. A droga é o caminho para se chegar ao dinheiro. O nosso objetivo é seguir o dinheiro. A gente vive o encarceramento em massa. Qualquer apreensão mínima de droga, a pessoa vai para a prisão. Isso acaba fortalecendo. Quanto mais gente a gente prende, mais gente está trabalhando para o PCC? Exatamente. De fato, a gente está vivendo aí um dilema. As prisões viraram escritórios onde eles conseguem costurar redes e conseguem fortalecer os chefes. Então, você praticamente, com esse aprisionamento maluco do jeito que nós fazemos, destrambelhado completamente, nós jogamos esses meninos na mão do PCC. Um sistema que não reeduca nada, né? Totalmente corrupto, totalmente desestruturado, que trata as pessoas como animais. Eu costumo dizer que a guerra às drogas, ela dá muito certo para o que ela foi proposta. Então, assim, ela é muito lucrativa para quem tem interesse. Ela funciona matando as pessoas certas, controlando as populações certas. Nesse sentido, ela é de fato um sucesso. Mas quando a gente pensa isso como política pública, como sociedade, não tem como a gente negar que é uma falência total de qualquer ponto de vista. As pessoas não pensam, que parece evidente, né? É que aquela gente que a gente está trancando nas cadeias não vai passar o resto da vida trancado. Eles voltam para a rua. Um país que não sabe tomar conta de preso. Delegacias que não têm papel higiênico. Delegados que trabalham ali sem impressora. Presos que ficam em viatura porque não tem vaga. Você acha que um país desse tem condições de combater o crime organizado? Eu vou mais além. Um país onde a escola pública faliu, você acha que tem condições de combater o crime organizado? É difícil. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, se liga aí, você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa facção. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, se liga aí, você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa facção. Qual?